O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem o sopro de vida de Deus, e Deus nos criou para que nós fôssemos dóceis, mansos, amorosos uns para com os outros, para servir, como Jesus fez. Mas a gente muda de opinião, a gente vive querendo só para nós, só vem a nós e nada ao reino. Aí as coisas ficam difíceis. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, bendito é teu nome. Obrigada, Jesus, pela noite que tu nos concedeu. Te louvo e te bendigo por esta manhã maravilhosa, Senhor. Obrigada por cada preparar teu, Jesus. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições, ó Pai. Que tu venha, Senhor, nos olhar, Senhor, nesse dia, Senhor. Por misericórdia. Deus eterno, vamos ler a tua palavra, Senhor amado. Não interessa se a bancada está cheia, o que importa é teu nome ser louvado, engrandecido e exaltado nesta manhã. Sairemos edificada, porque é teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Abençoe a cada um, Senhor, que faz parte do devocional, Senhor. Tu conhece cada um, tu conhece o sentar, tu conhece o levantar. Tu és Deus de poder e de misericórdia. E teu olhar de chama de fogo está olhando para os quatro cantos da terra, Senhor. E só tu vês, Senhor, e só tu pode. Honras e glória ao teu nome, obrigado por esse dia. Meu Deus, aquilo que vamos realizar ali em Valência, Senhor, que tu esteja à frente, teu braço forte estendido. Deus, que não venha nada, Senhor amado, que não seja da tua aceitação, Senhor amado. É em nome de Jesus que eu peço, é em nome de Jesus que eu recebo, e é em nome de Jesus que eu exalto, agora e para sempre. Glória a Deus, amém. Vamos lá. O primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Que a possa ser perdoada, né? Não é uma pergunta, não. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer o que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado.
e o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mais Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Então, E tornou Adão a conhecer a sua mulher. vamos. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo nasceu um filho, e chamou o nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui essa palavra tem uma parte aqui que ela fica um pouco complicada, né? Na minha mente. Mas vamos falar aqui a partir do 8. O 8 fala que Caim, ele pegou, chamou seu irmão para ir para o campo e chegou lá e o matou. Como ontem eu falei, eu acho aqui uma morte, um assassinato premeditado de Caim. Porque Deus, ele tinha falo com Caim antes. Depois que Deus falou com Caim, que no 7, né? Que se bem fizeste, você estava com um sorriso, mas o pecado já as porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Ele estava dizendo que Caim poderia dominar o pecado que havia entre ele, né? Dentro dele, que era a ira dele. Então, mas ele, o que ele fez? Chegou, ele não matou Abel, uma morte direta. Não, ele premeditou. Ele chamou Abel, né? Vamos ali no campo. E quando chegou lá no campo, ele foi lá e matou Abel. Eu posso conjecturar lendo que foi sem uma briga, sem nenhuma discussão, ele foi lá e matou. Porque pode acontecer, né? Ela já Que Deus livre e guarde, entrar uma pessoa aqui na minha casa, querer matar minha família. Eu automaticamente, eu não sei qual é que vai ser minha reação, né? A gente não sabe. Mas possa ser que querendo matar a minha família, eu vou automaticamente matar a pessoa. Vai ser uma legítima defesa aos olhos dos homens, né? Não estou falando aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, porque vai ser um assassinato. Mas, dependendo do meu coração, Deus pode me perdoar. Não é isso? Aí vai ser uma isso. morte legítima defesa. Pode falar. É isso, porque Deus ele perdoa aquele que acontece ali, no calor da emoção, no calor da raiva. Mas quando a pessoa vem já planejando, como Caim, com muita inveja de Abel, já tinha planejado, imagino ele, né? Lá ele chegar e ficar dizendo assim, porque meu pai só olha para ele, meu pai só recebe mais aquele, tudo que ele faz, Deus, o pai recebe, e ele já sabe como é, né? Aquele espírito que existe até hoje de rejeição, né? Então, a rejeição, que é o espírito maligno que vem na pessoa para tentar matar, tirar a vida. E Deus, ele não está nas pessoas que tiram a vida, né? E aí, Uhum. menina, é complicado. Esse versículo, esse capítulo aí, é um capítulo muito para que a gente venha
pensar, repensar, muitas vezes a gente se ira e a gente pedir perdão a Deus para que a gente não venha pecar, porque irar a gente pode, mas pecar não. Porque Deus, ele mesmo diz na palavra que a gente tem que dar lugar à ira. A ira que é de Deus, ou seja, é Deus que responde, é Deus que resolve, é Deus que fala. Uhum. Bora. É isso, né? E aí, é, quando o Caim ele matou é, Abel, o Senhor vem até Caim. O Senhor já sabia que tinha acontecido, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Então ele já sabia, mas do mesmo jeito que ele fez com Adão no jardim do Éden, chamou Adão, por que você se escondeu? Chegou, perguntou tudo. Ele fez com Caim. Perguntou a Caim, né? O que fizeste? Onde é que está teu irmão? Ele perguntou, ele não foi diretamente e disse, ah, você matou e tal e coisa. Não, ele queria ver a reação de Caim. Eu, lendo a mensagem, eu conjecturo assim, né? Ele queria ver essa reação de Caim. E aí, Caim, eu acho que ele foi até ignorante aqui. Eu achei ele até ignorante, né? É, Porque eu disse, cadê Abel? Ele disse, eu sou guardador do meu irmão. Ele fez uma pergunta para Deus. verdade. Repare, né? Como era Caim aqui, né? E ele pegou, fez essa pergunta É. para Deus. Aí Deus diretamente falou. Ele replicou, né, o que Deus falou. Porque Deus, ele requer de nós, filha, que a gente venha conversar, confessar com a própria boca, para não jogar culpa nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Que até o dia de hoje é assim, né? Nós temos que assumir a nossa culpa. Então, Deus já sabia, só queria que ele confessasse, entendeu? E aí é que está a questão de nós sermos sinceros diante de Deus para que a gente não venha pecar mais, né? Com certeza. Aí, né? Continuando aqui, os irmãos podem falar se quiser também. Aí aqui Deus já fala, né? Que a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, ali nesse momento, Deus falou para Caim o que ele já sabia, né? E aí pegou e falou para ele que maldito era ele sobre aquela terra agora. E nós sabemos que Caim, ele era lavrador da terra. Ele colhia daquela terra. Então, por causa de Caim, a terra até hoje é maldita, né? Nem toda terra ela Verdade. dá frutos. Nem toda terra ela dá frutos, É, né? Por conta verdade. da maldade de Caim, do pecado, né? E maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Então a terra ela ficou fraca, né? E fugitivo e errante serás na terra. Aí Caim, eu imagino ele arrogante, né? Mesmo Deus falando isso, É, aí ele disse para o Senhor: eu não senti aqui um sinal é, de, de arrependimento. Eu não senti muito esse sinal. Mas hum, como conhece o coração é Deus, né? Então, Deus, é, pelo que Deus falou para ele aqui, Deus sentiu, né? Porque ele falou. é, é verdade. Então, Deus, até o dia de hoje, nós sofremos a maldade de Caim. Ou seja, desde quando, no início, no Éden, que a gente sofre por causa do pecado. E o pecado é que nos separa de Deus, e a gente tem que saber discernir o espírito de inveja, né? Porque o que regia Aline e Caim era o espírito de inveja. E que a gente não venha ter esse espírito de inveja para não matar o nosso irmão. Não estou falando nem com a arma, nem com a faca, nem com o revólver, mas matar o seu irmão até com a palavra, né? Porque sem ver, sem pensar,
No calor da emoção, a gente acaba machucando o nosso irmão. E quando a gente machuca o nosso irmão, é claro que é direto, matando o nosso irmão. E Deus seja louvado, amados. Deus seja louvado por essa palavra desse ocorrido com Caim e Abel, para que a gente venha vigiar, para não matar o nosso irmão, por inveja, né? Às vezes a pessoa fala, fulana, é como aquele filho pródigo que foi para o mundo, chegou lá, gastou tudo, acabou com tudo. Quando ficou na lama, no lodo, Deus foi lá e fez com que o pai perdoasse ele. O pai biológico perdoasse ele. E Deus Todo-Poderoso não iria perdoar. Aí o espírito de inveja do irmão já falou: Ó, eu que estou aqui, tu não fez, nunca matou um boi para mim, e assim sucessivamente. Espírito de inveja que acompanha até hoje. E vamos saber discernir tudo para que a gente não venha matar o nosso irmão. Dá continuidade. É isso aí, Maria. Falou muito bem, filha. Não estava lendo aqui o Amém. rodapé da minha Bíblia? E ela me leva lá em Colossenses, capítulo 3:10. E diz assim: E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego e nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo, e tudo em todos. Revesti, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, que para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo isso em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por amor de nós, pagou os nossos pecados, pagou o preço por nós, por tudo isso que foi feito lá no passado. E essa palavra de hoje que nos trouxe aqui, que a irmã Marineide foi bem clara, explicando a respeito da inveja, do ciúme, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo pagando o preço, essa palavra vem cair aqui em Colossenses capítulo 3, que eu acabei de ler, que nós devemos nos comportar dessa forma, para que o ciúme e a inveja e essa maldição que aconteceu no passado não recaia sobre nós. Porque quando a pessoa comete erros,
por menor que seja, a nossa consciência nos mostra, nos cobra. O Espírito Santo que habita em nós, ele se retrai. E aí o semblante cai. E quando o semblante cai, acontece tudo isso que aconteceu com Caim. A pessoa fica irado, a pessoa fica insuportável. A pessoa começa a agir de forma ríspida, grosseira, comete atitudes inconsequentes e não sabe o porquê, ou demora a perceber o porquê. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos gestos diante de Deus, porque é isso que nos leva à derrota, né? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem o sopro de vida de Deus, e Deus nos criou para que nós fôssemos dóceis, mansos, amorosos uns para com os outros, para servir, como Jesus fez. Mas a gente muda de opinião, a gente vive querendo só para nós, só vem a nós e nada ao reino. Aí as coisas ficam difíceis. Mas eu vou ler novamente para vocês entenderem onde quer que Deus quer que nós chegamos. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde eu já li, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, né? Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras longeiras, nem ouvei pretexto ou avareza, né? Porque, como não sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória. Estou lendo errado, perdoe-me. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque era o que Caim tinha que ter feito com o irmão dele, né? Teria que ter perdoado o irmão. Ele ficou irado com o irmão porque o irmão ofereceu melhor oferta a Deus do que ele. Que culpa teve o irmão dele por isso? Por ofertar algo que agradou a Deus. Então nós temos que olhar dentro de nós mesmos, onde é que nós erramos, onde é que nós estamos errando. E muitas vezes nós culpamos os outros. Nós olhamos para os outros e achamos que o outro é culpado daquilo que nós erramos. E foi o que aconteceu aqui com o Caim. Ele não olhou para dentro dele mesmo. Ele não se deu conta de que o errado foi ele, que fez uma oferta de qualquer jeito. Não sei eu, sabe Deus, né? Então nós temos que olhar dentro de nós antes de tomarmos qualquer atitude que venha causar maiores danos.
Olha, fale com Deus. Ô Senhor, onde é que foi que eu errei? O que que eu fiz, Pai, que não te agradou? Me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus é bom e Ele Pois vai te é, irmão. perdoar. Pois é, irmão. Tudo isso tinha que acontecer para que estivéssemos hoje falando, né? Sobre esse Sim, assunto. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Deus sabe muito antes de pensarmos. Então, essa história de Caim e Abel é para que hoje é, que a gente venha ficar mais alerto diante de Deus, né? Então, hoje a pessoa erra se quiser, porque a Bíblia é uma bússola imensurável, é uma bússola que não existe bússola igual a bússola chamada Bíblia. Então, é a palavra de Deus que fala, é a palavra de Deus que converte, é a palavra de Deus que exorta, é a profecia maior que existe em toda a terra, né? Que é a palavra de Deus. Então, essa Bíblia que a gente tem que ter na mão, no coração e na mente. Porque se você tem no coração, se você tem na mente, ninguém tira. Mas se você só tiver a mão e não tiver, se você tiver a Bíblia só à mão e não tiver na mente e no coração, você será roubada, porque está à mão. Agora, no coração é cravado. É igual sabedoria, estudos. Você aprende e ninguém toma, ninguém tira. Então, você aprendeu que você não deve matar, você aprendeu que você não deve roubar, você aprendeu que não deve mentir, e isso é muito importante em nossas vidas, que venhamos tentar. Nós não somos santos, não somos santos, nós somos pessoas que estamos na Terra para poder entender e viver um evangelho genuíno. Para que a gente possa falar, a gente tem que viver isso, né? A gente não tem que tá falando a palavra e errando, né? Se a gente sabe que mentir não é de Deus, a gente não pode estar mentindo. Se a gente sabe que a mentira vem do inimigo, que é o pai da mentira, a gente não tem que estar mentindo. Então, é isso aí que Deus requer de nós, para que o espírito de Abel, de Caim, que matou Abel, não venha recair sobre nós, na questão, como eu já falei, não é no sentido de meter uma arma e matar, mas no sentido de você machucar e matar seu irmão com palavra, porque sempre acontece. Uma vez eu recebi uma palavra tão forte que me matou, não me matou o corpo, eu ir para um caixão, mas me matou espiritualmente, que eu fiquei com o coração dilacerado, muito triste. E de repente, Deus falar comigo: olha, se alguém te magoou, perdoa, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Então a gente tem que rever esse conteúdo aí de perdão, porque o perdão é uma coisa muito forte, muito séria em nossas vidas. Então, Deus requer de nós que a gente venha perdoar, né? Para que a gente não venha matar o nosso irmão. A gente tem que perdoar para que o espírito de cair não venha nos dominar, entendeu? Então, vamos pisar diante de Deus. Ai, irmãos, se vocês verem, eu sair, é porque tem um horário de barco, e eu não posso, se eu perder esse barco, desse horário, eu vou ficar mais tarde, aí para mim ficar ruim. Então, vocês me perdoem. Um beijo, fica na paz. Jesus abençoe a todos. vai em paz, Marinete. Você já deu a sua contribuição aqui hoje, foi muito bem Glória a colocado e Deus. assim. Amém? Que a honra e a glória do Senhor Jesus. Beijos, ficam na paz. Fique em paz. Glória a Deus. Então, eu vou continuar com a Ruth aqui e com a Tamires. Tamires, eu estava olhando mais um pouquinho aqui e também me leva lá em Êxodo 25, 18, 20, que diz assim: farás também 2 querubins de ouro, batido o farás nas 2 extremidades do propiciatório.
Me levou aqui, Êxodo 25, é isso mesmo, Êxodo 25, 18 ao 20. Básicos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. E uma só peça, com a propiciatória, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto da arca o testemunho que eu te darei. E ali verei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa passagem que fala sobre esse altar que Deus ordenou depois a Moisés, para que tivesse um lugar onde adorar a Deus, onde fazer um holocausto a Deus. Até então, antes, eles faziam em qualquer lugar, mas isso aqui nós vamos chegar lá depois. Vamos continuar aqui em Gênesis, né, capítulo 4, onde fala a respeito agora da geração, né, que foi, que veio após Abel, Caim, Sete e os demais. Eu não gostaria de entrar em detalhes aqui, mas é aquilo que a Bíblia mesmo relata, né, Tamires? O vento sopra onde quer, a gente não sabe de onde veio e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querer saber é, de onde veio a mulher que se casou com Caim depois, ou a que casou com Abel, com Sete, né? De onde veio essa geração toda que é dita aqui, é querer saber muito, né? Essa Então, parte, ela é bastante difícil, né? De compreender. Eu estava até pensando aqui, eu gostaria até que a Sara tivesse aqui, porque, né, ela, como ela já estudou, então possa ser que ela conhece, é, né, tem alguma alguma coisa coisa para falar nesse sentido para nós, né? disso. Mas eu vou até perguntar também a meu namorado, porque ele disse que já estudou. E aí eu vou até perguntar para ele, tiver alguma coisa assim, eu trago para vocês amanhã. Mas aqui, o que eu tinha em mente sobre isso, né? Vou trazer para vocês o que eu tinha em mente. Que, no caso, Adão e Eva, eles também tiveram filhas, né? Eu creio que eles tiveram filhas. Eu já ouvi dizer, mas eu não procurei na Bíblia. Mas se eu estiver errado, o senhor pode falar, né? Que Não, eles tiveram. nunca me mencionaram a respeito disso. A Mas eu Bíblia vou dar diz uma olhada, que porque Adão viveu 900 anos praticamente, mais de 900 anos. Então ele teve filhos e filhas, deve ter gerado muitos filhos, que a Bíblia aqui não relata, né? isso. Só que a Bíblia, no caso, ela só relata os homens, não relata as mulheres. E aqui a gente vai entender que o tempo ele é muito diferente. Caim, ele quando ele saiu dali daquele lugar, né, onde ele morava com os pais, que ele foi
afastado, foi para outro lugar, foi para o leste, né? Aqui está dizendo, cadê? Perdoa. Aqui tem um lugar aqui. Ah, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, né? Do Éden. Então ele foi para a banda do Oriente, foi para um lugar distante. Ali não diz que ele se casou imediatamente. Possa ser que demorou anos e anos, né? Possa ser que Sim, Adão e Eva tiveram filhas, e aí as filhas também foi para aquele lugar. E aí a minha conjectura é que Caim ele se casou com uma irmã, sim. Foi porque isso que eu já como assisti esse. Eu já isso, assisti, eu tive a oportunidade de assistir esse filme e, e certamente foi com ele coabitou com a irmã muitos anos depois, muitos e muitos anos depois. anos Já depois, com a idade porque bem, né? fica um pouco contraditório, né? Como é que tinha É, pessoas, como é que tinha outra pessoas em outro lugar? Se Deus, o que Deus fez foi Adão e Eva. E aí sim, começou a surgir os filhos. Abel, ele morreu, não teve como procriar, né? Não teve como ter é, filhos. Então, só ficou Caim e ficou Adão e Eva. Então, Adão e Eva tiveram filhas, tiveram mais filhas, que casou com sim, Caim no futuro, casou com Caim, e aí foi tendo filhos e filhos e filhos, aí foi primos e tal. Sete também teve seus filhos, aí foram se conhecendo que hoje surgiu essa humanidade. Eu acredito todo. que sim. Mas aqui a gente pode aprofundar mais um pouquinho, né? Fazer uma pesquisa, a gente pode trazer até amanhã, né? Com certeza. Hoje é dia 22 de outubro, quarta-feira. Gênesis capítulo 18, versículo 1, nos diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Comunhão com o Senhor. Deus aparece diante da tenda de Abraão, ele vem a Abraão, fala com ele e anda com ele. Deus planejou algo ainda mais maravilhoso para nós. Ele veio a nós em Cristo, nele, Deus se revelou plenamente a nós, como homem glorificado no céu. Cristo sempre intercede por nós. Sim, estamos nele, diante de Deus, e o Espírito Santo em nós nos possibilita de viver em uma intimidade com Deus, que nem mesmo Abraão poderia ter conhecido. A presença do Senhor não intimida Abraão. Tal medo e a consequência do pecado, quando temos visto a glória de Deus em Jesus, a proximidade de Deus é bem-vinda e valiosa para nós. E nela encontramos força, confiança, esperança e abundância. Conhecer a Deus é de fato uma vida eterna. Sua presença nos torna perfeitamente felizes. Nessa comunhão íntima, Deus nos comunica seus pensamentos. Assim é como Abraão. Deus o considera como amigo. Deus até fala com ele acerca de que ele quer fazer com o mundo. Está lá em Gênesis 18, 17, 20 e 21. Como um amigo, né? Nós falamos apenas sobre coisas triviais, mas acerca do que é particularmente importante para nós. A intercessão de Abraão pelos justos é fruto desta revelação e comunhão divinas. Abraão está separado do mundo, da montanha, e experimenta a proximidade de Deus. Ali acontece essa conversa íntima acerca do julgamento que Deus trará sobre o mundo, sobre Sodoma e Gomorra, na planície abaixo. De modo semelhante acontece com a igreja. Ela é separada do mundo, é separada para Deus. E em um sentido ainda mais positivo, mais completo, Deus ama a sua igreja e confia a ela seus pensamentos.
Ele não lhe diz apenas o que fará por ela, mas também o que espera ao mundo. O Filho do Homem julgará os vivos e os mortos. Isso ele nos comunica em sua palavra. Isso é importante para nós, sabermos o que Deus pensa de nós, o que Deus quer para nós e o nosso futuro. E hoje o meu devocional ele fala a respeito dessa comunhão de Deus com Abraão e a comunhão de Deus através do Espírito Santo conosco hoje. Isso é muito importante. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por revelar-nos, ó Deus, aquilo que é oculto ao nosso entendimento, por nos lembrar, Senhor, dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, Pai. A gente tem esse prazer, Senhor, de poder estar estudando, refletindo sobre os seus pensamentos, sobre as ideias que o Senhor tem para nós, sobre como devemos agir, como devemos proceder, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que nós possamos continuar firme na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face, Senhor. Acompanha-nos, ó Pai, neste dia, acompanha cada um que está participando desse devocional, acompanha a Tamires, a Ruth, a Marineide, acompanha também o Lucas, acompanha o Fábio, o meu filho James, a dona Lucia, o Lucas, o Jurandir, todos aqueles que participam desse devocional, Pai. Abre a mente, o coração, o entendimento, sê com cada um de nós, ó Pai. Nos dá alegria, nos dá paz e nos dá a vitória, Senhor. Protege, nos guarda, nos livre de todo mal. Tira todo mau pensamento, Senhor, da nossa mente e que podemos estar alinhados contigo, Senhor, todo o dia, Pai. Eu te agradeço desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.